Brasil, no mundo, porque a nossa rádio é transmitida aí através das plataformas digitais, via rede social, via internet, aliás, para o Brasil e para o mundo, tá bom? Então, se estiver aí em Marte, se tiver internet, acessa o site ou então o aplicativo da rádio, você vai nos ouvir e também nos assistir. Fácil, porque nós temos a nossa web rádio, temos a nossa web TV. É só clicar aí no aplicativo web TV ou no site, você vai assistir aqui direto no estúdio da Ação Web Rádio. Combinado assim? 10h03, conforme anunciamos a vinda, né, da nossa amiga Noêmia Aquino, que eu conversei bastante com a mesma agora, né, conhecendo um pouco da sua história, da sua família aqui na nossa região. Descobri que ela tem familiares aqui na nossa cidade, especificamente no sítio Lagoa Nova. Vamos conhecer um pouco dessa atriz, escritora e outros trejeitos mais. Vamos falar um pouco sobre a mesma e você vai conhecê-la também aqui através da nossa Ação Web Rádio. Já está por aqui e a gente vai bater esse papo legal com a mesma. Essa aqui, ó, vocês estão vendo aí no vídeo, nossa amiga Noêmia Aquino. Bem-vinda aqui ao estúdio da nossa Ação Web Rádio. Vou te pedir para se aproximar, puxa um pouquinho mais o microfone para ti, tua voz é bem suave, né? Para a gente captar melhor aí o som da tua voz. Bem-vinda, amiga, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio da Ação Web Rádio. Que prazer tê-la aqui. Ouvi falar de ti, meu amigo Francisco Anchieta, né? Através dele, também através do podcast do meu amigo Fábio, né? Do Micaelense, meu amigo Alexandre, e agora tendo o prazer de te receber aqui no estúdio da nossa Ação Web Rádio. Bem-vinda. Que prazer enorme estar aqui hoje. Gente, olha, estar aqui hoje, eu estou muito feliz, eu estou, assim, acho que é uma das partes desde a infância que eu estou... eu já tinha essa vontade de falar na rádio, de se radiar. Aliás, tudo que fala sobre rádio, eu gostaria de fazer sobre isso. Aliás, comunicação. Então, é um prazer estar aqui hoje, Marcelo. Obrigada pelo convite. E vocês, ouvintes, continuem por aí, que vai sair bastante. Vai sair um papo legal aqui entre eu e o Marcelo. E, claro, se tiver pergunta, eles fazem perguntas. Se quiserem fazer também, fica à vontade. Tem o nosso WhatsApp, o 84991224212. Pode fazer a pergunta que você desejar e a gente vai responder. Aliás, Noêmia vai responder, viu? Se for para mim, eu também respondo, né, Noêmia? Sim, muito bem. Sim. A gente que prazer, responde. Viu? Que prazer. Mas aí, Obrigada. Quem está em casa deve estar aquele ponto de interrogação. Mas quem é essa Noêmia aqui, Marcelo? Quem é a pessoa? Ela já foi... ela é atriz, já trabalhou em novelas, como é? Também escritora, tem quantos livros? Fala um pouquinho aí de quem é, qual a família da nossa amiga Noêmia aqui na região. Eu sou da família dos Aquino e também de, sabe, André Neve, o pessoal aqui conhece muito por Antônio André. Antônio André é o meu pai, mas aí tem Luiz André e tem outros Andrés. E a minha mãe é Aquino também, que foi a família que veio dos Torrões. E tem essa parte de Francos, que ela também é dos Francos. E eu sou a 7ª filha de 9 irmãos. Você está mais enraizada do que muitos que tem aí, né? Tem uma Sim. raiz profunda aqui na cidade. Sim, eu tenho. E eu nasci na Lagoa Nova, que é Pereiro, mas eu estudei aqui em São Miguel até os 16 anos, sabe? A gente era... Década de 80? Na década de 80, porque foi em 87 que eu fui para São Paulo. Então, essa época, né, que eu era criança, quando eu vim o primeiro ano aqui em São Miguel, então eu já até sabia ler, porque eu gostei muito, eu sempre era autodidata, aprendi a ler com meus irmãos mais velhos, que já estudavam, então aprendi a ler com eles. E nós vínhamos caminhando da Lagoa Nova até São Miguel, a pé, todos os dias. E voltava, aquele sol quente rachando a cabeça, rachando o nosso coco. Você sabe, nós éramos felizes. Eu me lembro. Nem reclamávamos. Fala dessa caminhada da Lagoa Nova, e eu, no tempo que eu estudei, e tinha um pessoal aí da Lagoa Nova, o Gutenberg, outros jovens de lá. Gutenberg é meu sobrinho. Nossa, pois é. Agora me lembrei. Filho da Liduína. Ela falava que era irmã da Liduína, e eu ficava Liduína. Nossa, conheço demais. Minha grande amiga, Gutenberg, meu sobrinho. Demais. Hoje Gutenberg é engenheiro, né? Mecânico. Pois estou comigo. E nós saíamos a pé daqui de São Miguel,
ia lá para casa da Liduína estudar. Olha só, você está mais próximo de mim do que eu pensei. Pois é, essa foi a nossa... Aí você falava dessa questão de ir e vir a pé. Realmente a gente tinha vontade de estudar naquela época, né? Você sabe que hoje eu não vejo que era assim exatamente um sacrifício. Era uma missão que nós tínhamos que fazer. E estava tudo certo. Como a gente só conhecia aquele tipo, né? Esse tipo de caminhada, realmente não era nada facilitado. Claro, quando a gente pegava uma carona, nós amávamos, né? Que vinha alguém... Mas está tudo bem. Se não tivesse, a gente já sabia que tinha que fazer essa caminhada a pé. Era no sol quente, era na chuva. E, enfim, estava tudo certo. Nós éramos tão felizes. Diz que tudo que é mais difícil é melhor, né? Pois tudo é. Quando gente. A gente dá mais valor, né? A gente tira pelos jovens de hoje que tem tudo nas mãos, tem carro na porta de casa para vir para a escola e muitas vezes não dá valor ao estudo. Exatamente, às vezes não presta atenção nessa coisa que é oferecida para ele, que isso ali é um mundo que está se abrindo, né? Mas eu acho que se nós tínhamos essa consciência, eu sempre fui assim muito agradecida, eu sempre gostei muito de estudar. Como já falei antes, eu sempre fui muito autodidata, eu gostava de ler. O meu pai vinha para São Miguel no dia de feira, né, que eles falavam, vai para a rua, porque tem feira. Eu sempre falava para o meu pai, traz papel, traz jornal, traz folha de revista para eu ler. E ele fazia isso, inclusive quando estavam embrulhando nas feiras em algum lugar, ele falava para colocar uma folha a mais, porque eu gostava de estudar. E aquilo me realizava, porque eu chegava em casa e eu falava, meu Deus, eu tenho tudo isso para ler. E eu sentava lá no cantinho, naquele chão batido, eu era uma moleca, uma criança, e estudava. Já tinha o dom, né? Já tinha essa coisa boa. E o dicionário, né, que tem os meus irmãos mais velhos, que tinha aquele dicionário, um dicionário pequenininho assim, que eu sentava no chão e ficava horas lendo aquele dicionário. Eu falei, meu Deus, como é bom essa descoberta. De você descobrir coisa diferente. Quando alguém falava um nome diferente, eu já ia lá no dicionário e corria ver se estava correto, sabe? Era muito interessante. Você tinha uma infância boa, não tinha? Nós tivemos uma infância boa. Sim, com brincadeiras. De ir para a roça. Ir para a roça também, assim, o meu pai, ele sempre falava que as mulheres não precisavam ir para a roça sempre, mas só na época de plantio. Aí a gente ia ajudá-lo e os meus irmãos iam para a roça. Às vezes a gente ia também para ajudar, mas eu ia sempre levar comida, às vezes uma água, a gente sempre levava. Sempre estava ali ajudando. Essas boas lembranças a gente guarda na memória, né? Não tem como. Às vezes fecha os olhos assim, volta no tempo. Foram boas. Hoje, talvez... São os ensinamentos. Sim, foram ensinamentos, né? Sim, a gente vai aprendendo com isso e vai entendendo. Mas eu sou muito grata a tudo isso que eu passei. Se eu não tivesse passado por isso, eu não saberia. Ou talvez não desse o valor à vida como hoje, né? Não iria saber de onde vem até aquela mandioca chegar a uma tapioca. Isso. Você está entendendo? Isso para mim é muito interessante, que meu pai fazia farinhada, desde o plantio daquela maniva, né, que fala. Enfim, desde o plantio e você ficar cuidando até chegar a hora de chegar. 12 meses, né? Até colher, né? Até chegar à nossa mesa. Isso para mim isso é muito interessante. Vamos dizer, os meus filhos não sabem exatamente como isso acontece. Né? Eles não acompanharam isso. Agora eu aterrissei com relação à família, viu? Eu estava voando aqui, quem é a Liduína, e agora aterrissou tudo. E a gente imagina. É aquilo que a gente estava dizendo, a gente às vezes conversa com alguém achando que não, de repente está com alguém que é da família, ou que é muito próximo, né? É isso. Muito interessante. Noêmia Aquino foi para São Paulo, tinha 16 anos. O porquê deixar o Nordeste, deixar a família por aqui e ganhar isso? Eu sei, a resposta eu já sei mais ou menos qual é, mas eu quero que quem estiver em casa... Você sabe que tem, às vezes a pessoa até brinca, quando está em São Paulo mesmo aqui, que fala assim, cresce meu filho, cresce, faz 18 anos para ir para São Paulo, né? Isso. Então isso começou com o meu irmão mais velho, que é o Isaías, e quando ele fez 18 anos, ele foi para São Paulo. Em seguida veio outro meu irmão também, que fez 18 anos, foi para São Paulo, em seguida o outro, em seguida, sabe? Então foi acontecendo isso. E quando os meus irmãos mais velhos já estavam em São Paulo, meu pai foi lá visitá-los, a minha mãe também. Então, quando eles voltaram, decidiram que era melhor levar toda a família para lá. Então, estava sobrando poucos, acho que só tinha uns 4 em casa. Então, nós resolvemos, meu pai resolveu ir para lá e nós fomos juntos.
É que depois de mim tinha mais 2 pequenos e o depois de mim já tinha ido um pouco antes para ficar com a minha irmã que já estava lá. Enfim, foi isso, resolveu ir a família inteira, porque estava aquela coisa dividida. Mas por necessidade ou pelo fato de... Eu acho que por necessidade também, porque achava que lá ia ser mais fácil de ir, sabe, e com toda a família. E como já estava dividido, eles decidiram. Só a Liduína que ficou aqui, porque ela já estava casada, ela ficou aqui. E, enfim, foi aí que eu tinha 16 anos nessa época. Eu estava estudando aqui ainda. Chegando lá em São Paulo, já foi aquele mundo que se abriu e eu já tinha muito... eu já tinha muito isso de ler, de achar que o mundo das letras, da comunicação era comigo. Eu gostava muito disso. Então, foi lá que foi se abrindo, começou a se abrir, esse mundo novo, esse mundo diferente que eu estava procurando. Aí eu falei assim, puxa vida, acho que eu achei. Que foi onde eu encontrei, né, o curso de teatro, que eu falei, que maravilha. Porque até em casa... Foi nessa expectativa de buscar essas inovações para a sua vida, no caso, o grupo de teatro. Eu vou buscar, vou conhecer mais, me aprofundar. Ou foi descobrindo o teatro? Não, quando eu vim para cá, eu não tinha ainda, eu queria conhecer, porque a gente não tinha nem acesso, só tinha acesso à rádio. Desculpa. Que era aquela rádio que tinha o fio lá na terra, isso, né? Então minha mãe tinha um radinho. Eu não entendia muito, mas pela comunicação eu achava que eu tinha muito a ver com a comunicação, que eu queria fazer. Achava interessante. Achava muito interessante. Aquele veículo ali falando. Achava aquilo lá muito interessante. E quando eu cheguei em São Paulo, eu logo comecei a trabalhar assim, um outro serviço mesmo comum, numa loja grande, fui para o crediário, mas aí eu comecei a entender e foi a partir... Você sabe quando você faz conexões com pessoas, que daí fala em teatro, daí eu lia muito jornal, os meus irmãos eram assinantes de jornais, aquele lá, para mim, eu falei, meu Deus do céu, estou no mundo aqui, porque eu tenho um jornal para ler. E jornal fui vendo, falando sobre teatro, aqueles anúncios, eu falei, opa, tem curso de teatro, tem curso de... Então, sabe quando vem aquela coisa assim? E eu gostaria, inclusive, eu fiz, na época também, prestei vestibular para letras e para jornalismo. Eu sempre tive essa coisa assim pela comunicação. Aí, na época, eu passei para letras, eu fui fazer, nem terminei a faculdade de letras, mas aí tinha o curso de teatro, o curso de teatro era comunicação, teatro, TV e cinema, tudo ao mesmo tempo. Eu falei, é isso que eu vou fazer, isso. Encontrei um baú de ouro, né? Eu falei, meu Deus, é tudo isso junto e misturado. Foi e na isso época, que eu fui fazer. Na sua época aqui, quando você estudava, não tinha, né? Não, aqui não, né? Geralmente o teatro, né, a arte, a cultura em São Miguel veio se desenvolver depois de 90, 92, 94, por aí foi que realmente abriram-se algumas portas, né, para os grupos de teatro aqui da cidade. Foi a época de ouro, a era do ouro do teatro aqui em São Miguel, das bandas de músicas, foi a década de 90. Depois daí tudo se abriu cada vez mais. Você sabe que eu estou sentindo falta, eu comentei até com o Alexandre, que eu sinto falta de não ter um teatro aqui. Pois é. Entendeu? Ter um pessoal de teatro que leve, porque é muito importante, isso faz muito bem. Eu acho que para desenvoltura, para desenvolvimento das pessoas, o teatro é muito bom. Deu uma parada muito, muito brusca. Década de 90, início de 2000, nós tínhamos grupos de teatros aqui, principalmente nas escolas. Mas hoje você se vê muito pouco. Sim, eu não ouvi falar sobre isso. Eu sempre reclamo sobre isso. Cadê esses grupos de teatros das escolas? Infelizmente, as redes sociais, isso aqui tem atrapalhado muito a nossa juventude. Tem. Quem não controla esse tempo se perde. E, infelizmente, estão gastando mais tempo com isso aqui do que com as coisas boas da vida. Exatamente, com as coisas boas da vida, que você poderia aproveitar fazendo uma outra coisa e você está aqui com o dedinho, com coisa que nem aproveita nada. Muitas vezes, você sabe que quando você começa a mexer num determinado assunto, é mais daquilo que vem para você. Então, se você... centrado, né? Exatamente. Se você procura mais por uma notícia que, sei lá, ou é um desastre ou uma coisa ruim,
eles vão te mostrar mais, te mostrar mais, te mostrar mais. Tem gente que fica viciado nisso, aliás, por qualquer assunto, que quanto mais você procurar, mais vem para você. Vem. Isso é na vida real, é fora do celular, é dentro do celular, onde for. Antigamente não tinha isso, né? Pois é, não tinha isso. Então a gente precisa, eu senti uma cidade, sinceramente, carente desse tipo de cultura aqui, porque o teatro ajuda muito aos jovens, por todos os motivos, até a desinibir, muita gente que tem medo de falar em público, tem medo de falar, porque isso é para a vida, nós precisamos falar, nós precisamos nos comunicar. Não importa com quem, com nossos pais, com nossa família e com pessoas mesmo, porque a gente não vai viver num ovo diretamente, a gente não vai ficar aqui sempre, você tem um mundo, portas abertas. Então o teatro é muito bom, tem essa desenvoltura que faz você falar, que, sabe, tira aquele medo, aquela barreira da tua frente. Então você vai ultrapassando essas barreiras. Falou da questão de teatro, como a gente conversou aqui na interna, eu participei de grupos de teatro na época, na década de 90. No próprio coral que eu participava com o saudoso Manuel Gugel, você deve conhecer esse Gugel. A gente fazia a parte musical e teatral dentro do próprio coral. Tinha as peças, as encenações musicais, e a gente participava disso. E você não vê mais. Pois é. Não vê mais. Hoje nós temos aqui grupos de corais, né? Tem um coral da igreja, tem banda de música, grupos de danças, no caso juninas, né? Mas você não tem, o teatro em si não tem. Eu acho que está precisando de alguém que vivenciou essa época dos anos 90. Se bem que hoje já estão adultos, né? Já cresceram, têm famílias, o tempo se limitou demais, infelizmente esse nosso tempo está se limitando demais, né? E ficou faltando, está faltando isso aí. Pois é. Se alguém que pegue a atual secretária de Cultura do município, que é Giane Sim, Leite. eu estive com ela esteve no lançamento do meu livro. Isso. Ela é uma pessoa que vivenciou muito essa questão cultural dos anos 90. Eu acredito que possa nascer aí, até mandar aqui um feedback para a mesma, que possa investir nesses grupos de teatros, ir às escolas, pedir aos adolescentes que participem mais desses grupos de teatro. Porque hoje existem mais os teatros musicais, né, dos grupos juninos. Sim. Você não tem uma apresentação teatral, por exemplo, encenando uma coisa de São João, ou uma festa de setembro. O grupo de teatro que nós temos participante aqui é só mesmo na época da encenação de Cristo. Mas é muito dificultoso conseguir pessoas para participarem. Puxa, imagina. Tanto é que esse ano não teve Mas apresentação. exatamente, sabe por que essa deficiência de ter pessoas? Porque não tem aquele incentivo. Exato. Então, quando aparece um momento desse, as pessoas têm receio, têm um medo de se expor, fica com medo. Mas quando você tem essa convivência de ficar fazendo, sempre fazendo, as pessoas vêm, quando você vai montar um espetáculo, elas já estão prontas, estão fluindo, estão querendo participar. Né? Eu tinha uma admiração muito grande, Noêmia, pela cultura de Pereiro. Esses anos 90, eu vivi essa cultura São Miguel Pereiro. Eu admirava demais. Eu me apresentei no Teatro de Pereiro na época. Eu não sei como é que está hoje, se o teatro ainda existe na cidade de Pereiro. Nunca me voltei a perguntar aí o pessoal de lá, mas eu tinha uma admiração muito grande pelo teatro, pela cultura de Pereiro. Já me falaram isso mesmo, que Pereiro é uma cidade bem cultural. Eu não sei como é que está hoje. Não sei como, mas realmente foi um momento aí muito marcante da minha vida, vivenciar aquela época lá na cidade de Pereiro e trazer da cidade de Pereiro, né, de certa forma, essa cultura. São Miguel está faltando muito, principalmente na parte teatral. Nossa, isso é muito bom. Para desenvoltura de... Inclusive agora no final do ano, né, para o começo do ano, eu fiz um curso, que foi uma parceria da prefeitura, lá onde eu estava morando, que é Santa Bárbara do Oeste, com o Senac, que foi um curso de produtor cultural. Isso seria muito legal, eu acho aí, quem que estiver escutando, se interessar por isso, seria bem legal. Fazer isso, né? Apresentar um curso para o pessoal, né? Porque eu acho que quando oferece, a pessoa se sente mais à vontade de ir.
E hoje você se juntar com E isso. hoje nós temos aí as leis, o ANE, Aldir Blanc e outras. Por isso mesmo, porque quando você faz esse curso, você fica mais preparado, né, para participar, para fazer, para mostrar, e também tem o incentivo, né, que os recursos que você também vai ganhar por isso, que todos nós merecemos. Ninguém, a comida não chega na nossa mesa assim de graça não, né? Mas a gente tem que dar alguma coisa, e através da cultura é maravilhoso, porque enquanto você está oferecendo a cultura, você está tendo, você está crescendo. Isso. E você sabe que esse tipo de coisa, a cultura ela vai se expandindo. Você começa, daqui a pouco tem mais um querendo entrar junto, mais um querendo colaborar. É bem interessante. Um recado muito, muito bom para os pais que procurem levar seus filhos, incentivar as escolas, né, a terem grupos teatrais. Maravilhoso. E o seu filho vai se entreter. Não vai ficar ali com uma cabeça vazia, assim, só para a escola, da escola para casa, de casa para a escola, e no meio disso tudo, um celular que atrapalha, né? Não é, atrapalha demais. O celular é muito bom, mas também atrapalha, né? Porque a gente tem, vamos dizer, a gente tem um mundo nas nossas mãos. E quando você tem um mundo nas nossas mãos, você sabe que existe tanta coisa boa, tanta coisa ruim, coisa que também não levam a nada, quer dizer, você fica horas no celular e fala, o que você aprendeu com isso? Nada, né? Nada. Então, com o passar do tempo vai obtendo problemas de visão, mentalmente vai se degradando. Mentalmente, né? e sem falar com a postura, né? Porque você fica o tempo inteiro aqui, daqui a pouco você é uma pessoa... Fisicamente. Que não faz exercício algum. Né? É complicado, mas eu acho que a gente vai ter algum momento na vida, não sei, na nossa geração, essa nova geração que está aí, isso tem que ter um fim. Isso. Ou tem que ter uma espécie de controle, principalmente dos filhos, né? Porque se deixar, infelizmente, a coisa vai desandar. Mas bem, falamos aqui de teatro, falamos da sua família, da sua vida, sua ida a São Paulo, sua descoberta em meio aí ao teatro. Mas aí a gente quer saber, e como ficou? Você descobriu o teatro, atuou, e a questão de televisão. Ele fala aqui que é atriz e escritora. Sim. Vamos falar dessa parte de atriz na televisão, vamos falar do teatro, depois a gente parte para a questão das suas obras literárias. Como o curso já era assim, né, com essa completude, que era rádio, era TV, né, comunicação, TV, cinema e teatro, e a comunicação em si. Então era bastante coisa englobada, e durante o curso tinha tudo isso, inclusive nós tínhamos na época... Tinha uma parceria do curso com a TV Globo. Então, quando precisava de um ator ou alguma coisa, ou para fazer ponta, ou mesmo até precisava de um ator, ia sempre naquele curso, né? Que era o curso Emílio Fontana, que hoje acho que já não existe mais, eu não sei se continua existindo, preciso até ver, mas era um curso muito bom. Existia essa parceria que levava. Então, eu participei de várias novelas, assim como ponta mesmo, tive pequenos papéis, mas eu trabalhei ainda, era sassaricando, já faz bastante tempo que eu já não me lembro, Vereda Tropical, que era com o Francisco, com o Gianni, Francisco, esqueci já o nome dos autores, que o Sassaricando tinha Tarcísio Meira, tinha a Fernanda Montenegro, não tinha outra, uma novela que eles faziam, tipo um pastelão lá, que eu já esqueci, mas nessa época eu trabalhei como vendedora da loja Charloz, que agora eu esqueci a novela, que era inclusive com a Fernanda Montenegro, com a Lucélia Santos. Eu fiz vários papéis desse daí, o Fabuloso Silk, que era um seriado que passava à tarde, e até no cinema também nós fizemos, que era um programa, um filme com acho que alguma coisa de Deus, o homem Deus, uma coisa assim, que era com o Antônio Fagundes. Assim, eu fiz várias pontas naquela época lá, fiz vários trabalhos, o suficiente para eu ir conhecendo. Só que eu gostava mesmo do teatro, sabe? Daquela emoção de estar me apresentando para o público, ao vivo, de ter erro e você ter que... sempre fui muito de desafio, gostava muito de desafio. Porque na TV, claro, se faz e depois refaz e depois refaz. Às vezes até um pouco chato, né? Cansativo. Cansativo. Você fazia, às vezes você faz até... Mas no teatro não, cara, o que sai, sai. Então aquilo lá é uma emoção, é
infernal, é uma adrenalina Errou, que você errou. não faz ideia. Errou. Se você conseguir consertar aí de uma maneira tranquila, você faz. Se não der, você vai ter que ir embora, você não para. Então, essa adrenalina sempre me chamou muita atenção. Eu falei, não, é no teatro que eu quero ir. Fiz alguns trabalhos também como modelo, fiz desfiles, fui em agências, enfim, eu era agenciada. Ou seja, desfrutou daquilo que realmente você estava afim de fazer. Que eu já estava afim de fazer. E eu gostava, sempre gostei assim mesmo, de me mostrar, de aparecer, porque coisa minha faz parte da comunicação. Quem faz comunicação é isso, né? Porque senão você vai. Comunicação realmente é aparecer. Se você não quer, então não faça comunicação. Exatamente. Então eu sempre gostei disso, e a minha mãe sempre falava, ai menina metida, gosta de aparecer. Eu falei, não gosto de aparecer. Mas desde criança eu sempre fui assim, uma coisa, eu quero dizer, diferenciada dos meus irmãos. Eles sempre foram mais recatados e eu sempre mais, né, que gostava de me expandir. Então foi assim que o teatro entrou na minha vida e eu continuei. Aí tive companhias de teatro, eu tive 2 companhias de teatro. Nossa. Que aí a gente viajava, nós chegamos a viajar até para fora de São Paulo, né, para Santa Catarina, vários lugares a gente viajava com a peça e apresentávamos fora, e ao mesmo tempo eu trabalhava no banco. Chegava final de semana, sexta-feira eu já ia direto, já ia fazer apresentações, aí voltava na segunda-feira já direto para o banco. Minha mãe falava, eu tenho dó dessa mala, eu vivia com a mala na mão. Mas era muito bom, era muito gratificante. Fazia aquilo que gostava. Verdade. Quando a gente faz aquilo que gosta, a gente faz com prazer. Você faz com prazer. Você não sente cansaço, você não sente raiva. Às vezes você não precisa nem ganhar para isso, né? Porque você fala, eu estava tão feliz, que faz com amor, né? Pois como só acrescentando essa questão, faz com amor. Porque na época, quando eu fiz o teatro, né, que eu participei de coral, banda, tudo, sem ganhar um centavo. Ia porque tinha prazer de participar. Porque tinha prazer, né? E gostava daquilo. Eu vou falar para você também que eu não ganhei o suficiente assim para eu sobreviver, se fosse só do teatro, não, né? Na época. É claro que hoje também as coisas já são diferentes, mas na época eu trabalhava no banco e me mantia, porque a gente ganhava no teatro não dava para se manter, dava para a gente ter o próximo espetáculo. Né? Porque a gente sempre veste, porque daí tem tanta coisa que a gente tem que fazer, é figurino, é cenário, é iluminador, Isso. Gasta-se muito, né? Gasta-se muito. Muito bem, gente, começando aqui com Noemi Aquino, né? Filha aqui da Lagoa Nova, né? Cearense, mas que tem a ramificação aqui na cidade de São Miguel também, né? Para quem possa se instalar aqui, para quem possa pensar, é lá da família de quem, Marcelo? Da Liduína, professora, muito conhecida, professora Liduína, aqui, mamãe do Gutenberg, aqui da Lagoa Nova. Eu realmente me concentrei agora, né, que ela é muito mais próxima do que eu imaginava. Tem familiares aqui na cidade de São Miguel, dos Aquinos, né? Sim. Pessoal também dos Nogueira. Neves. Nogueira também chega a ser é tudo assim, família. Os Francos, né? Os Francos, muito conhecida, uma família muito ramificada aqui na nossa cidade. E, bem, falamos aqui um pouco de mandei umas perguntas para ti, mas parece que as perguntas esquecemos tudo. Eu mando por mandar, né? Mas aí vamos falar um pouco agora daquilo que eu acredito que você mais gosta de fazer. São os seus livros. Escrever. Eu acredito que deixa eu falar. Porque ela tem esse livro aqui, Trabalho, Reza e Creia. Que é o poder de pensar positivo. Tem tudo aqui. Então, nesse livro, pelo tema, está tudo aquilo que a gente tem que representar na nossa vida. O trabalho, o Deus, que é o reza, e o crer, que realmente você... Porque se você não crer, não adianta rezar. É o pensamento positivo. Fala um pouquinho dos seus trabalhos literários, né? Suas obras, seus livros. Com muito prazer. Isso me dá um prazer enorme de falar sobre isso. Esse livro até nasceu... Você sabe, logo quando eu cheguei em São Paulo, eu tive acesso a um livro que era O Valor de Pensar Positivo, que é do Vincent Peale, Norman Vincent Peale.
E com esse livro, como me chamou, eu sempre gostei muito de ler. Então eu vi esse livro, eu falei, opa, peraí, o valor de pensar positivo, o que é isso? Eu comecei a ler aquele livro, eu falei, meu Deus, a gente pode mudar de pensamento, a gente pode fazer diferente. Aquilo lá me chamou a atenção. Eu falei, se pode mudar, então eu peguei como uma brincadeira. Eu tinha aquele livro como livro de cabeceira, literalmente. Ele ficava ali do lado, porque era quando eu tinha mais um tempo de pegar, era quando eu ia deitar. E na página que eu abria, eu falava, meu Deus, isso daqui é para mim. Porque sempre tinha um recado e sempre falava, né, de como você pode mudar seus pensamentos. Aliás, você é um... Você conversava com o livro. Conversava. É como se tivesse uma pessoa na sua frente ali conversando. Mas é verdade, eu conversava com aquele livro, eu falava, meu Deus do céu, como é que isso chegou até mim, sabe? Que inclusive esse livro era da minha irmã. Acho que ela não usou tanto, mas... eu fiz aquele livro, assim, uma maravilha, foi na minha vida, eu acho que foi uma das primeiras mudanças que eu tive, foi com esse livro. Foi o seu incentivo maior. Foi o meu incentivo maior, porque até então eu não achava, você pensa, o pensamento é automático, não é? Aquilo que você pensa todo dia. E quando eu me toquei que eu poderia mudar meus pensamentos para melhores, quando eu ia fazer uma determinada coisa, quando você vai fazer algo, o mesmo tempo que você gasta para pensar ruim, que não vai dar certo, você vai pensar que vai dar certo. Quer dizer, ao mesmo tempo. Então, você faz pensando que vai dar certo. Você fica sempre achando que vai dar certo. E aquilo... porque a lei da atração existe, você queira ou não. Com certeza. Você queira ou não, ela existe. Então, ou você acredita ou você acredita. Então, foi esse livro que me fez uma maior mudança e eu levei aquilo e comecei a aplicar mesmo na minha vida. Bom, tudo que eu vou fazer dá certo. Eu posso fazer isso. Foi isso mesmo, eu posso. Então, eu comecei realmente a aplicar isso e eu via resultados que eu falava, nossa, eu estou me tornando... Eu mesmo falava, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Eu ria sozinha, porque eu falava, meu Deus, isso é muito bom. Porque às vezes a gente fica com aquele coisinho no nosso ouvido, falando, inventando uma história que não existe. Às vezes você conversa com uma pessoa que nunca nem conversou, mas assim, parecendo um diabinho que fica falando. Aquele fica do bem e do mal aqui no seu ombro, né? Aí você fala, bom, será que eu preciso disso? Ou para que eu preciso disso? Eu posso fazer essa conversa melhor? Então, essa foi uma das grandes mudanças. E isso foi sempre fazendo sentido na minha vida. E eu falava, nossa, isso funciona mesmo. E fui aplicando tudo. Sempre na minha vida eu fui aplicando. Sempre pensar positivo. É melhor do que pensar o negativo. E sempre procurar as melhores notícias, os melhores acontecimentos, os melhores lugares, as melhores pessoas. Porque quando eu estou conversando com alguém, se for uma pessoa negativa, eu falo, meu Deus, ou ela vai ter que melhorar muito, ou então não é para mim. Eu já falo, não é para mim. Tem até ali realmente algo relacionado a essa questão aí. Quando você estiver conversando com alguém, perceber que aquela pessoa é negativa, se afaste. É isso que eu faço. Não vai lhe fazer bem, né? Não vai me fazer bem. Se é só para me puxar para baixo, eu não quero que ninguém me puxe para baixo, eu quero que me bote para cima. Assim como o pensamento positivo te puxa para cima, o negativo te empurra mesmo. Te empurra. Então, eu não sou obrigada a ficar escutando aquilo ou achar que eu tenho. Então, você vai descartando, sabe? Quando você não precisa mais ficar sentado um tempão com uma pessoa que só pensa em morte, que só falou não sei o quê, que só vê desastre na TV. Eu não preciso disso, isso eu já sei que existe. Cadê o melhor disso? Então você vai descartando e descartando pessoas também. Isso foi muito bom para a minha vida, porque quando eu entendia que aquela pessoa, por exemplo, aquela pessoa não me faz bem, então vou descartar, vou me afastar. Não preciso ser inimiga, mas também não vai ser inimiga. Ela vai perceber isso, né? Não precisa ser inimiga, mas também não vai ser amiga. Exatamente. Então você começa a entender que você está evoluindo, que você está subindo um degrau. Falou, isso é bom para mim. E isso sempre foi, eu fui usando, e sempre funcionou muito, muito na minha vida. Quando foi que bateu ali, aquele pá, eu tenho que escrever um livro. Como é que eu vou fazer isso? Vieram essas dúvidas. Será fácil? Eu sempre tive desde criança eu falava que eu ia escrever. Eu sempre falava que comunicação, eu queria tudo. Eu queria trabalhar na rádio, eu queria trabalhar de jornalista, eu queria escrever livro, parece que eu queria tudo. Como sua mãe disse,
Foi sempre amostrada. Assim, sempre amostrada. Queria me mostrar e queria saber, sempre fui muito curiosa. Meus irmãos me chamavam muito de xereta. Minha irmã, ela morava aqui em São Paulo, quando ela ia para lá, que eu estava lá, era aquela moleca. Eu queria xeretar tudo, eu queria pegar os esmaltes dela, queria pintar a unha, passava perfume, eu colocava a roupa dela. Sempre fui muito xereta. Estavam conversando, eu queria saber, não era nem o fato, eu queria entender, sabe? Então eu sempre fui. Que mundo é esse, né? Que mundo é esse? Eu sempre fui muito xereta mesmo. Então até hoje a minha irmã fala, quando você era pequeno você era muito xereta. Mas era. Está aí. Mas é exatamente, eu acho que a pessoa tem que ser xereta, a pessoa tem que procurar, você tem que. Se não buscar o conhecimento, ele não vem para você. Né? Ele não vem. Não vem não, certeza. E eu sempre falava, né, que eu queria escrever alguma coisa, daí eu pensava, meu Deus do céu, o que eu vou escrever no livro? Eu falava, bom, se eu escrever um livro, pelo menos a minha mãe me ama, eu sei que ela vai ler meu livro. Aí depois que ela faleceu, eu falei, meu Deus, minha mãe faleceu, quem vai ler meu livro? Mas eu não sabia exatamente o que eu queria escrever. Eu escrevia poemas, eu escrevia coisas, mas isso eu ia engavetando, deixando, depois eu jogava fora. E quando foi na época da pandemia, logo começou a pandemia, que a gente teve que ficar em casa, em home office, essas coisas. É muito aí recente. eu já tinha, recente, mas eu já tinha bastante coisa escrita, conteúdo escrito. Aí eu falei, peraí, eu vou procurar, preciso colocar isso em prática. Foi. E você sabe que eu falo isso, não é todas as pessoas que acreditam, mas eu tive um sonho assim muito nítido, exatamente com o Dr. Norman Vincent Peale, que hoje ele já faleceu, né? Mas assim, como eu gostei muito do livro dele e colocava em prática, eu tive um sonho muito nítido com ele, porque eu estava nas dúvidas, eu falando na dúvida assim de saber o que escrever, e eu falava, ai meu Deus, me coloca, o que eu vou escrever sobre o quê? Eu tive um sonho nítido com ele falando, por que não pensamento positivo, que já é o que você pratica, já é o que você coloca em prática. Sabe, aquilo veio, mas eu acordei assim, que eu falei, meu Deus do céu, é isso. Sabe aquele recado que vem, te joga assim, parece que queima o teu coração. Eu falei, é isso. E eu já tinha bastante coisa, sabe, escrita. Aí fui procurar a editora. Nisso também eu fiz um curso que me aguçou, esse curso de palestrante que eu fiz, porque eu sempre gostei. Eu já não estava mais no teatro, porque quando eu me casei, eu já saí do teatro e fui cuidar dos meus filhos, né, que eu tenho um casal de filhos. E aí eu fui fazer um curso de palestras, que foi logo na pandemia, estava começando. E ela colocou um desafio para a gente, até o final do ano, fazer um livro que ela apresentava para as editoras, para ver quem queria esse livro, né? Quem queria o nosso livro. Então ela falava, olha, porque não é toda editora que vai pegar qualquer livro, depende da linha da editora. Então ela falava, ela deu esse desafio. E eu fiz, esse livro já estava quase pronto, eu coloquei, escrevi ele e mandei para ela, né, um PDF. Mas ela falou, eu mandei para a editora, mas a editora não aceitou. Não quis. Eu falei, tá. Aí eu não parei por isso. Falei, tudo bem, esse desafio já foi. Não foi, mas só que agora eu vou procurar a editora. Aí fui procurar outras editoras. E nessa procura, eu acho que quando você procura as coisas vêm até você. Isso. Aí eu estava fazendo um outro curso também muito interessante, que eu já fiz assim, 300 cursos, né? Que fazia online, comecei a fazer, fiz PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística, fiz Inteligência Emocional, fiz muitos cursos. E encontrei essa editora, que é a Editora Escreva, encontrei a Ulda nesse curso da Editora Escreva, e conversando, parece que foi assim, Deus mesmo colocou ela para mim. A gente, de vários alunos, né, porque era um curso assim, com muitos alunos. Então, nós formamos um grupo aleatório, né, porque daí era o professor que colocava na sala, ele dividia em grupos, tudo online. E nessa caiu a Ulda da Editora Escreva. E foi quando a gente começou a falar sobre os livros, e eu falei que eu tinha um livro escrito, ela falou assim, eu quero ver seu livro. Olha. Eu falei, ótimo. Mandei para ela, mas na hora ela falou assim, é maravilhoso, esse livro é maravilhoso, nós vamos colocar ele em frente. Aí eu já dei andamento de fazer a mentoria, né, porque a gente não vai fazendo assim simplesmente, fui fazer a mentoria de como escrever um livro, eu fui toda direcionada de como fazer, mandei, refiz várias vezes, porque eles também são exigentes, então, ó, essa parte não é legal aqui, enfim, fui orientada para como fazer esse livro, e enfim, nasceu esse livro. Que tem algo muito também interessante, porque já tinha até uma parte desse livro que eu fiz por último, estava aí. E a editora falou assim, não, isso aí é outro livro, né? Que é esse agora, o último meu.
E saiu esse livro, que eu acho que ele é maravilhoso, esse Trabalhe, Reze e Creia, que ele também nasceu, inclusive o título nasceu, porque às vezes você escreve, mas não sabe o título. Então a editora te ajuda muito também nesse contexto. E quando foi no final do livro, que a gente já tinha feito várias, né, já tinha dado vários nomes, aí ela falou, já sei o seu livro, o que é Trabalhe, Reze e Creia, porque isso tem uma historinha aí que o meu pai falava com a gente, né? Quando nós morávamos com ele, ele falava, trabalhe, porque quem não trabalha não come. Desculpa. E a minha mãe, ela juntava todos os filhos durante a noite, assim, ao redor, falava, vamos rezar. Então ela falava, vocês têm que crer naquilo que vocês falam, acreditem, não é só falar, não é só me seguir, mas vocês têm que acreditar. Aí eu falava, então eu cresci com o meu pai falava, trabalhe, a minha mãe falava, reze e creia. Pronto. Aí ela falou, está aqui o seu livro. Eu falei, nossa, nunca teve coisa assim, mas caiu direitinho. Cai como uma luva. É como uma luva. Muito bem. Então nasceu esse livro. Que maravilha, viu? Eu recomendo a vocês comprarem, né, não só esse primeiro, mas as outras edições, né? Outros livros, né? Nossa amiga Noêmia. Principalmente esse Trabalho, Reze e Creia, porque hoje estamos precisando mais, né, desses incentivos, dessas leituras, né? Exatamente, porque as coisas não caem do céu. Então você tem que trabalhar de fato. Reze, peça a Deus, porque, né, quando você fala reze, ore, a tua maneira, né, sem influência de religião. Mas você tem que ter uma crença, acreditar em quem? Quem que você acredita? Você tem que acreditar, eu acho que né? Crê em alguém, qual é o seu Deus? Sei lá, reze, fale com ele, converse. Né? Nós não viemos esse mundo do nada. Do nada para nada, né? Não vamos nos acabar com a morte. Tem algo por trás de tudo isso aí, né? Com certeza, piamente eu acredito nisso. Gente, livro Trabalhe, Reze e Creia. Foi o primeiro livro aí da Noêmia Aquino, primeiro, né? Sim. E que por sua vez, quem quiser comprar o livro. Na Amazon tem. É só acessar o link. Coloca Noêmia Aquino, já vai para a Amazon, tem os meus livros lá. Pronto. E você vai conseguir comprar com muita, né? Isso, aí veio o segundo livro. Eu tenho alguns exemplares ainda. Se alguém quiser me procurar, eu tenho alguns exemplares aqui, aí. Sim. Então, Trabalhe, Reze e Creia, depois veio o segundo livro. O segundo livro é esse aqui, Desperte o Seu Chamado, não sei se dá para ver aí. Esse Desperte o Seu Chamado é um livro, ele tem 15 coautores. Foi um convite que eu recebi, porque depois que saiu esse aí, os pais de um amigo meu, que ele é empresário, mora em São Paulo, leu esse livro e eles falaram, meus pais adoraram o seu livro. E agora ele estava coordenando, porque ele sempre coordena um grupo de pessoas, né, de autores para o livro. Ele falou assim, eu quero você nesse livro que eu estou coordenando. Eu falei, que ótimo, então eu aceitei. Tem 15 coautores aí. São esses aqui que estão nas fotos, né? Exatamente. Tem uma que é até de Nova York, porque o nosso grupo era bem vasto, de vários lugares. E foi muito legal. Cada um tem um capítulo nesse livro. Wagner Motta, né? O Wagner Motta, inclusive. Ele é um grande empresário. Foi ele que me fez esse convite, inclusive. Cadu, Damian, né? Todos eles são empresários, esse pessoal muito aí. Bem, gente. Que bom. Desperte o seu chamado. Mas aí, esse livro me convida a pensar sobre o quê? De repente você fala, puxa, o que eu quero fazer da vida? Porque às vezes a gente sabe... Desculpa. Pode tomar sua água, fica às vezes, você sabe que nós temos muita dúvida na nossa vida. É verdade, com certeza. Nós sempre temos dúvida. Eu nasci... Porque tem gente que fala, eu não sei qual é meu dom, eu nasci para quê, não sei o que eu faço. Ao mesmo tempo fala assim, eu faço um monte de coisas, não sei o que eu faço, né? Esse daí convida muito, assim, porque cada um que tem um capítulo aí... Tem empresários, tem psicólogos, assim, tem de vários... Aqui é como se eles estivessem falando sobre como se descobriram.
Como se descobriram. Então tem assim uma descoberta de cada um. E tudo muito extraordinário, viu? Cada história. O capítulo é curto, mas é maravilhoso. Então é algo assim, que se você ler esse livro, nada despertar em você nesse livro, ou ver, falar, puxa, isso eu também consigo fazer. Se ele fez, eu também consigo. Então eu acho que você vai se encontrar alguma história. Alguma história aqui vai. Alguma coisa vai virar uma chavinha de falar assim, puxa, é isso. Não precisa ser exatamente, né, aquilo que está, mas você fala, puxa, eu também posso. Então esse livro é muito isso mesmo, de você despertar aquilo que tem dentro da gente, que às vezes você faz o dia inteiro com tanto amor, mas você não dá valor. Você não valoriza aquilo que você faz. E às vezes procura até uma outra coisa que não tem nada a ver com você, não se dá bem com aquele trabalho. Aí vai perdendo aquele tempo de fazendo outra coisa diferente. E esse livro, ele convida bem isso. Desperte o seu chamado. Recomendo também para vocês. Muito também bom. Está na Amazon, né? Sim. Tem algumas edições que você queira vender também, aqui estiver, sim, né? Sim. Muito bem, gente, muito bem. Então tá aí, é a oportunidade que você tem para se descobrir com esse livro, viu, gente? Exatamente. Pode ter certeza. É bem convidativo. Tem o terceiro livro? Tem o terceiro livro, esse livro aqui, Páginas Compartilhadas. Já vem esse bem daqui mais volumoso, muito especial também. Eu amo, você sabe que... O que eu noto nos seus livros é que você preza muito pela questão da mente. Total. Né? Total. Eu acho que começou exatamente por isso daí, porque eu acho que é tua mente, tudo é tua mente. É o que comanda. É o que comanda. Fala assim, eu quero mudar alguma coisa. Você não adianta você querer mudar a sua aparência se você não mudar a mente. Né? Por exemplo, uma pessoa é obesa, eu quero mudar, vou fazer uma bariátrica. Bom, você faz a bariátrica. E aqui? E a mente? E a mente. Porque se você não mudar a mente, a bariátrica não vai servir de nada. Volta tudo. Vai servir de nada. Volta tudo. Entendeu? Então você tem que mudar por dentro primeiro. É por dentro que você muda. Aí quando isso acontece com você, aí você fala, opa, aí sim. Eu falava exatamente essa questão de você ser muito hoje uma pessoa da rede social. Você mostra uma coisa na rede social, por trás dela é outra. É outra coisa. Então acho que tem muita gente, muitos conflitos mentais hoje. Exatamente. Nós vivenciamos um momento de conflito mental. As pessoas não estão conseguindo se descobrir. Não conseguem se descobrir. Aí fica achando que aí vai ser um. Gente, a gente fala do celular, das redes sociais. É porque a gente está vendo a realidade. Não é que não seja uma coisa, você não vai usar o celular nem rede social. Sim, mas aprenda a usar. Exatamente. De uma maneira correta. Gente, tem tanta coisa boa, você não faz ideia de quanta coisa boa. Quanta coisa boa. Eu não paro de fazer aula ou de fazer curso, estou sempre fazendo alguma coisa. Porque tem aqui dentro, viu? Tem. Se a gente procurar besteira, você vai ficar o dia inteiro vendo o TikTok, dancinho, não sei o quê. Que também não tenho nada contra, quem quiser pode fazer, né? Mas tem tanta coisa que te leva de um lugar a outro que você fala, puxa, e uma coisa puxa a outra, sabe, Marcelo? Isso. Quando você fala que quando a mente se expande, nunca mais ela volta ao normal. Então, quando você aprende uma coisa que você fala, isso é bom para mim, isso me dá resultado, isso me leva para cima, aquilo lá já te leva para outro patamar, porque você quer saber mais, você quer saber mais. Então, assim, sabe, vai te cutucando e te levando. E isso é tão bom. Então, o terceiro livro... Páginas Compartilhadas. Esse daqui eu decidi, olha só, quando eu falo que eu sou, assim, um pouquinho fora da caixa, quero dizer, nada de ruim, tá? É tudo de bom. Isso daqui eu fiz, depois que nós fizemos esse daí, eu tive a ideia de fazer isso com pessoas da minha cidade, onde eu estava morando lá, Santa Bárbara do Oeste. Então, são 6 autoras, 7 comigo, né? Então, eu organizei esse livro aqui com 7 coautoras. Muito bem. Que foi, assim, um desafio que não é para qualquer pessoa. Mas eu falo por quê. Quando nós fizemos esse daí, que o Wagner Mota nos convidou, ele colocou num grupo, porque é um grupo muito interessante que nós temos, ele colocou no grupo. Então, como tem gente de vários lugares, de um dia para o outro já chegou. Ele falou, eu quero 15 pessoas, 15, foi de um dia para o outro. Chegou. Esse daí não, porque eu falei, eu quero fazer com pessoas que eu vou falar da minha cidade, eu vou falar assim, Eu consultei mais de 150 pessoas para achar 7 pessoas para trabalhar junto comigo. Mas o que eu percebo é que no seu entorno tem muita gente ligada às suas obras. Tem. Muito bom, né? Então, eu não coloquei em grupos esse daí. Esse daí não foi assim em grupos. Escolheu a dedo mesmo. Não, foi a dedo, mas assim, eu fiz convite para muita gente boa, né? Que eu achava gente boa que vai. Mas aí, quando você chega, que explica, tem umas que falam, não vou fazer isso porque eu não sei escrever, ou eu não sei o quê. Coloca sempre um obstáculo. Mas eu vou ter um custo.
Sim, vai. Nós vamos rachar esse curso. Você entendeu? Então, assim, até você chegar a um consenso que a pessoa fala assim, eu topo. Vamos fazer, eu topo. Então, eu tinha o meu... Eu estava querendo colocar 10 pessoas nesse livro. Mas quando chegou, né, assim, começou a demorar um pouco, e essas meninas já estavam impacientes. Eu falava, então tá, vamos fazer com 7. Mas foi a coisa mais maravilhosa que... Sabe, isso foi maravilhoso eu fazer. Noêmia, Cássia, Érica, Thaís, Jeane, Fran e Eunice. 7 pessoas maravilhosas. Cara, mas graças a Deus, deu tão certo, deu tão certo. Esse evento foi, assim, um evento fora da curva, porque na cidade de Santa Bárbara, apesar de ser uma cidade muito cultural, ainda não tinha acontecido esse tipo de evento. Então, nós organizamos, nós nos juntamos, né, e fizemos um evento legal para fazer o lançamento desse livro. Foi muito interessante. Esse Baquim Júnior, ele é conhecidíssimo, tem vários anos de TVs, inclusive ele trabalhava na TV, que foi ele que prefaciou o livro. Teve assim, foi um evento maravilhoso e deu certo, e nós continuamos assim, foi uma coisa que deu certo porque a gente teve uma conexão muito boa. Eu falo que foi Deus mesmo que colocou a gente aí. Nós tivemos uma conexão boa, trabalhamos legal, e até hoje nós temos uma amizade assim muito boa, muito unida, e elas já estão se destacando. Depois disso já aconteceu várias coisas que eu saí de lá, aí me convidavam para alguma coisa, eu falava, eu não posso ter, mas chama fulano, vai lá, eu chamo uma das autoras do livro. Então, elas também foram se destacando, e hoje já tem assim, sabe, foi algo muito bom, mas muito bom para a cidade, para elas. Gente, foi um trabalho ótimo. Recomendo demais esse livro também. Eu estou até dando umas folheadas aqui, estou vendo aqui algumas frases motivacionais, tipo, substitua hábitos ruins por hábitos bons e programe sua mente, aquele que a gente comentava aqui, né? Outra aqui, desafie-se a dar o primeiro passo em direção à superação. É aquilo que te contei no início, né, falando sobre a questão do início, de eu trabalhar tantos anos para outras rádios e outras pessoas e ter que dar o primeiro passo para meu próprio empreendimento. Está muito ligado aqui. É maravilhoso esse livro, maravilhoso. Estou vendo aqui, realmente. É um livro maravilhoso, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Compartilhe. Páginas compartilhadas. Páginas compartilhadas. Mundo coletivo do propósito. Muito bem. Editora Way. Esse sentiu dificuldade em conseguir a editora ou já tinha? Essa daí, olha só, é diferente das outras, quer dizer, não é a mesma da primeira. Isso. Mas eu não tive dificuldade porque eu também fazia um curso assim, muito conhecido. E quando eu estava falando com o meu mentor, eu estava falando de livros, e ele falou assim, olha, fala com essa editora, é a minha, que eu trabalho com ela. Fala com ela, que ela vê o seu livro. Então, eu até já tinha essa outra, que a editora Escreva. Mas como eu quis me expandir um pouco mais, eu falei, bom, vou trabalhar com essa editora para ver como que é. E aí eu levei esse trabalho, né, levei a proposta para a editora, e ela topou na hora de caminhar junto comigo, porque a gente não dá para fazer sozinho, a editora tem que caminhar junto, porque ela tem que fazer uma reunião com cada autor, conversar, saber, fazer a coleta do material, depois devolver esse material para... Enfim, ela se propôs fazer esse trabalho comigo, exatamente porque eu também já tinha o livro e eu tive uma boa recomendação. Então, nós caminhamos juntos, trabalhando, saiu um livro maravilhoso. É bom quando a gente caminha na direção certa, né? Não é? Quando você tem alguém para caminhar com você. São Miguel, nós temos alguns escritores, e eu acredito que você já até conheça uma das principais, nossa amiga Celina. Sim, Freitas, eu tive o prazer enorme de estar com a Celina, inclusive no lançamento do meu livro aqui. Foi ela que falou sobre ele, porque daí ela pegou e falou, você então vai ler o meu livro, né, e vai apresentá-lo. E ela fez isso muito bem, fez isso assim, magnificamente bem. Eu fiquei trazê-la aqui, mas até então não deu certo. É uma pessoa maravilhosa. Nossa, eu admirei muito. E ela aberta. Mente aberta. Eu li vários livros, li Cordéis, que eu gosto muito disso também, dessa linha. Nossa. Ela é muito voltada para poesia. Mas é uma admirável. Mente, é uma mente brilhante. Eu posso considerar uma mente brilhante aqui de brilhante, Miguel, né? Brilhante. Eu tive a honra de estar com ela, dela ler o meu livro e depois falar sobre isso, né? Maravilhoso. Tanto que ela falou assim, eu quero todos os seus. Ela levou um de cada, porque ela falou, eu preciso, né? Exatamente.
Aí já pegou. Temos o quarto livro. E por último, né, assim, mais recente, por último não, mais recente, que esse daqui é apenas o quarto de Entre outros um que virão. gole, uma oração e um propósito de vida. Interessante o tema. Esse livro aqui, como eu te falei, tem uma parte dele, tem ele aqui, que ele era para estar no primeiro livro. Mas como era muito interessante, a editora falou assim, Noêmia, essa parte aqui, né, que quando eu mandei para ela o PDF, ela falou assim, isso aqui fica para outro livro, né? Que aí depois eu resolvi, eu falei, então peraí, agora é a hora. Quando eu tinha pensado nesse livro, eu tinha pensado nele como um livrinho de bolso, sabe aquele livrinho que você carrega para onde vai? Eu falei, esse vai ser um livro de bolso. Só que ele ficou assim, tão recheado, ele foi tão rico, que a editora falou assim, não, isso daqui não vai caber, não vai ser um livrinho de bolso, isso aqui vai ser um livro grande mesmo, né? Que é Entre um Gole, uma oração e um propósito de vida. Ele surgiu assim de quando a ideia, né, inicial, quando eu fui fazer esse livro, era que ele fosse assim, para você ler o livro no café da manhã. Aqui é uma jornada de 40 dias, inclusive. Aqui, né? Ó, Entre um Gole, uma oração, um propósito de vida. Esse livro aqui, ele é maravilhoso, viu? Se você quiser ir folheando ele, falar. Porque ele tem uma jornada de 40 dias que você vai lendo. Cada dia você pode fazer... até no seu café da manhã você lê esse primeiro capítulo e você, durante o dia, você vai meditar sobre ele, você vai refletir. E, inclusive, dá uma olhadinha na primeira, ele vai sempre ter uma tarefa, sabe? Ó. Muito bem. Ó, então, qualquer dia de alto incentivo. Sim, qualquer página aí que você abrir, que vai ser, vai ser um capítulo, aí no final tem uma tarefa, sempre uma tarefa para você fazer. Muito bem. Referente a Coloque essa reflexão. toda a sua confiança no Senhor e encontre a paz que vem da certeza do seu cuidado e orientação. Então ele sempre tem a reflexão. Comece bem o dia. Comece bem o dia, exatamente. Comece bem o dia. Coloque toda a sua confiança no Senhor e encontre a paz que vem da certeza do seu cuidado e orientação. Exatamente. Você vai meditar sobre isso e depois, no finalzinho, tem as tarefinhas, né? As tarefinhas para você fazer. Então, quando você for ler esse livro, leva um lápis, tá? E depois faça a tarefa. E isso é mais também para cutucar a pessoa, porque às vezes só você lê, não vai. Então, coloca você para pensar, faz você pensar, bom, o que eu tenho que escrever aqui? E escreve mesmo, porque daí pode nascer uma grande história, pode nascer uma outra pessoa na sua vida. Exatamente. É isso. Que beleza, gente. Eu recomendo demais, viu? Noêmia Aquino, Entre um Gole, esse gole é gole de café. Exatamente. Né? Entre um gole, uma oração e um propósito de vida. Né? Porque é daí que você, de repente, se acha o seu propósito de vida. Entre um gole e uma oração, porque é uma reflexão que tem, né? Que eu coloco. Tem vários fragmentos da Sagrada Escritura. E também já estou te falando, não é sobre religião, gente. Eu falo que nós não podemos, eu particularmente, como é que a pessoa vive sem Deus ou sem alguém? Você tem que ter, né? Na minha concepção, né? Falar, você tem que. Isso. Mas é o que eu acho que né, a gente precisa ter alguém. Então é isso. E né, você tem essa reflexão e tem. E eu acredito que até ao ler um livro como esse, o seu, com essa obra sua, até aquela pessoa menos crente, ou seja, aquela que realmente ainda tem a dúvida da existência de Deus, ou se realmente ela não acredita nem em si, acaba se descobrindo. Sabe? Fácil. É quando eu falo para você que você lê brincando e entendendo a vida. Lê brincando e entendendo, porque aí como tem essa tarefa, você vai falar, puxa, o que eu vou colocar aqui? De repente você não entende muito, mas você fala, não, já que eu estou lendo, pelo menos, né, você tem que se fazer capaz daquilo que você leu, se fazer capaz de falar sobre você. Maravilha, certeza. Então ali você vai colocar alguma coisa, ou eu não sei, preciso aprender, ou eu sei e vou desenvolver, né? É um cutucão para a vida, para você entender. Quando você chegar essa jornada de 40 dias, se você não entendeu nada, eu recomendo ler tudo de novo. Nós já tocamos nesse ponto, né, do quão a leitura faz bem à mente, e ao corpo também. Mas nós temos hoje um desafio muito grande, né, Noêmia?
muito grande entre a leitura óbvia através dos livros ou de um jornal para um meio de comunicação que tem tomado a mente também das pessoas, e principalmente a inteligência artificial que chegou aí. Como é que você está vendo essa chegada dessas novas tecnologias? Eu acredito que você tem uma visão bem organizada sobre isso. Porque hoje em dia, por exemplo, a inteligência artificial, não cortando seu raciocínio, você coloca um tema lá e você vira um escritor de um minuto para outro. Não, vou criar um livro aqui. Dá ideia. Tá lá. Você coloca um tema e ele vai lá, dá tudo direitinho. Mas como é que uma ideia tão vazia como essa, de uma pessoa tão vazia, vai deixar que a sua mente seja algo tão limitado? Eu sou muito a favor de tudo, que eu acho que a gente está no mundo que possa ajudar. Mas que possa ajudar. A inteligência, exatamente, a inteligência artificial, eu acho isso muito interessante, só que você tem que ter responsabilidade. Isso. Será que seria isso que eu gostaria de falar? Será que isso daqui não está além do que eu pensei? E de repente, se eu for ler ou se eu for falar sobre isso, eu vou entender? Porque senão foi minha ideia, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter uma responsabilidade enorme quando vai fazer isso. E, é claro, se está aí é para ser usada, porque a gente não tem como... Agora, a tendência é mais, cada dia mais. É evolução. E você tem que aprender. Só não pode substituir, né? Exatamente. E ajudar é uma coisa. Substituir é outra, né? Aí é que tá, né? Porque eu acho que a gente tem muitas coisas, a gente tem que desaprender para aprender de novo, para poder acompanhar, mas com responsabilidade, né? Esse livro, vamos pensar, um livro, você vai fazer um livro, dá uma ideia e vem. Depois você vai ter que revisar esse livro. Exatamente. Aí, de repente, você encontra coisas lá que... Aí você fala, nossa, eu não coloquei isso, mas tem isso aqui. Mas eu entendo desse assunto. Exatamente. Né? Eu vou entender desse assunto. E como eu te falei, graças a Deus, eu estou falando assim agora, porque esse livro já faz tempo que eu até tinha. Então, e eu me orgulho disso, do fato desses meus livros terem sido assim, muito a punho, muito a dedo, porque eu trabalhei muito bem. Como te disse, esse já era para sair no primeiro livro. E acabou saindo agora, porque a ideia era magnífica de eu fazer esse livro. Mas eu acho que, e falando da IA, acho que a gente tem que ter muita responsabilidade quando você pede qualquer coisa. Está aí para ser usada, se a gente não tem como voltar, não adianta, não vai voltar o nosso tempo de infância, mas tem a responsabilidade quando for fazer, né, ver se realmente isso está à altura da sua capacidade. Para, de repente, se você tiver que falar sobre o assunto, se você não souber, não adiantou nada você fazer uma coisa legal. E também trabalha com... como é que chama aqui? Nossa, esqueci. Você faz palestras também, sim, né? Palestras também, né? Sim, eu faço palestras sempre motivacionais, desse lado motivacional. Empresas? De empresas também. Escolas? E na minha cidade eu fazia muito, porque foi por lá que eu comecei, e quando eu dei o pontapé inicial, eu comecei com... Lá na cidade onde eu morava, que é Santa Bárbara do Oeste, tinha muitos grupos de terceira idade. Que aqui eu não vi muito, eu falei, eu preciso... Mas existe. Existe o grupo de terceira idade? Isso, temos. Porque eu falei, a gente precisa muito disso. Acho que é no CAPS, se não me engano. E eu comecei por aí, porque eu falei, puxa vida, eu preciso conhecer todos esses grupos. E foi neles que eu aprendi muita coisa, que eu levei muito conteúdo para eles. E eles ficaram muito felizes. Tanto que eles falavam, olha, está na hora de você vir trazer umas gotas de felicidade para a gente. Mas por quê? Eu acho que é porque você não pode se prender à idade. Isso. A idade não justifica nada. A idade, o que você quer fazer, não importa o que você quer fazer, como você quer fazer, idade não justifica. Então não vem com essa de falar, eu já sou velha demais, não existe idade. Não existe um novo para viver 30 anos, nem um velho, né, para viver só 5 anos, 10 anos. Você nunca sabe. Então, eu acho que é sempre hora de você fazer. E, às vezes, você vê aquele pessoal da terceira idade. Eu tirei porque, como eu tive muito presente nessas turmas,
Era um pessoal que muitas vezes nem pensava. Você começava a conversar e falava, eu já acordo pensando no que eu vou fazer para o meu neto, o que eu vou fazer para minha filha, porque eu cuido disso. Nossa. Eu falei, e você? E você? O que você faz? Então, quando eu perguntei isso, a pessoa falou, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu levava mesmo uns papeizinhos, gruda isso aqui na geladeira, tire um dia da semana para você e acorde pensando em você. Ai, o que eu vou fazer hoje? Como que eu gosto do meu café? O que eu faço com o meu café? Comece pelo cafezinho da manhã. O que eu gosto de fazer? Qual que é o almoço, a comida que eu gosto de fazer? Qual a roupa que eu quero colocar? Começa a pensar, desde o pezinho lá, minha unha tá direitinha? Como é que está meu calcanhar? Como é que está minha roupa? Como é que está meu cabelo? Pense em você, porque é a partir daí que você vai melhorar. Isso foi assim um pontapé muito bom para eles, sabe? Que deles chegarem na próxima e falar assim, olha, eu comecei a prestar atenção e eu não vivo minha vida, né? Eu estou vivendo a vida do outro. Então, para você ser melhor, para você fazer melhor, você tem que viver a sua vida. Você tem que primeiro olhar para a sua. Então, esse grupo de terceira idade, isso me chama muita atenção. Chamar atenção para colocá-los no lugar onde tem que ser. Porque muitas vezes ela se preocupa tanto com os outros. Viver, né? Se preocupa com os outros, exatamente. E a outra pessoa não. Já se dedicou tanto à família. Não é? Chega uma certa idade. Chega uma certa idade que você tem até medo de falar, hoje eu vou ficar para mim. Porque eles mesmos falavam, nossa, mas se eu falar isso, o pessoal vai falar que eu estou doida, que eu vou fazer, hoje eu vou cuidar de mim. Eu falei, mas deixa eu falar, vai lá e faça. Exatamente. Não se preocupe com o que o outro fala, com o que o outro pensa. O que o outro pensa é o que ele pensa. Muito bem, Noêmia, o que eu pude perceber aqui, eu elaborei, gente, umas 15 perguntas aqui para a Noêmia, não olhei nem para o papel aqui. O papo foi tão bom, foram surgindo e a gente foi respondendo na medida que acho que 80% das perguntas que estavam aqui acabaram saindo realmente, que o que eu gosto é dessa espontaneidade. A gente trabalha com o nosso entrevistado, né? E para mim foi um prazerzaço de conhecer aqui. Prazer mesmo, muito grande. E eu sou uma das pessoas, eu acredito nisso, e gosto muito de valorizar a cultura, a literatura, embora não tenha tido tanto tempo para me dedicar um pouco mais àquilo que eu tanto participei no passado, né? Eu sinto falta. Eu sinto falta. Infelizmente, o trabalho, a família, os problemas do dia a dia acabam meio que levando a gente para se afastar um pouco mais disso aí. Mas acho que nunca é tarde da gente chegar um momento em que, terminando de criar os filhos, agora eu vou, como você disse, vamos pensar em si. Vou voltar para mim, né? A gente cria os filhos, está tudo criado, vai viver a tua família agora, que eu vou continuar a minha vida. Né? Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz agora. Resolvi isso. Muito bem. E agradeço. Numa outra oportunidade que retornar a São Miguel, vai estar aí até quando? Olha, acho que meu tempo já encurtou, quer dizer, eu estendi um pouco mais, fiquei quase 2 meses aqui. Eu estou pretendendo, no próximo final de semana, já levantar voo. Muito bem. Aproveitar aqui para desejá-la uma excelente viagem de volta. E eu acredito que dessas suas viagens aqui a São Miguel, essa foi uma bem... Nossa, foi muito proveitosa, muito diferente. Tanto que eu não ia ficar tanto tempo aqui. Eu estava em Jericoacoara, fazendo estágio de turismo, que eu fiz curso de turismo. Então eu procurei um estágio para fazer, que eu precisava fazer esse estágio, e consegui em Jericoacoara. Não tinha um lugar melhor no mundo, um paraíso. Aliás, o mundo está lá, Marcelo. Quando você está lá, você fala, não, o mundo está aqui, porque tem gente de todos os lugares. Parece que não está nem no Brasil, né? Parece que não, porque você fala, meu Deus. Então, assim, foi muito proveitoso. E eu estava lá, fiquei 2 meses fazendo estágio, um lugar maravilhoso, inclusive. E eu convidei o meu irmão para ir para lá, o gringo. Eu falei, vem aqui, porque eu ia fazer o lançamento do livro. Acabou os livros não chegando a tempo, mas aconteceu um evento lá. Você falou do gringo agora, me lembrei. O gringo que tem aquela casa ali próxima à entrada do Mirante, né? Tinha uma casa lá, né? Muito bem, agora me lembrei. Isso mesmo, é lá que eu estou. E eu convidei ele para ir, ele foi, e aí ele falou assim, viu, vamos ficar uns dias lá, na Lagoa Nova. Eu falei, eu topei, não estava nos meus planos. E eu topei vir. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui bem acolhida, e inclusive foi um dos primeiros lugares que eu fui, foi na biblioteca. Já fui acolhida pela Analice, pela Celina. Aí já veio essa ideia de fazer o lançamento do livro aqui. Eu falei, opa, super top. Se já estava bom, agora vai melhorar mais.
Então foi assim algo muito agradável e eu fiquei até mais do que eu estava planejando e foi muito legal. Estou saindo assim muito feliz aqui. Vai Acho retornar que um dever cumprido. Sim, dever cumprido, algumas sementinhas por aí. Muito bem. Isso é bom. Para a gente concluir nosso papo aqui, a única pergunta daquelas que eu elaborei será a última. Com uma trajetória tão rica e multifacetada, qual legado você deseja deixar como Noêmia, mulher, artista, escritora, palestrante? Eu quero te dizer que você pode... Fechou com chave de ouro essa pergunta, viu? Realmente, essa foi maravilhosa. Porque eu costumo falar o seguinte, não pense na idade. Você não tem idade, só pense na tua mente. E nunca é tarde, gente, pelo amor de Deus. Nunca é tarde. Se você está vivo, faça alguma coisa. O seu legado que você faz é você procurar. O que eu gosto de fazer? Eu vou fazer isso. Agora, quando você faz, não é só para mim, você faz para o outro. Leva, entrega, porque quanto mais você entrega, mais você aprende, né? Tudo na nossa vida. Aprendeu, ensina para o outro. Não é só para você, é para a vida. E isso vai ficar... nunca ninguém vai esquecer. Quando você aprende algo com alguém que é bom para ele, né? Que a pessoa se sente bem, você nunca vai esquecer. Então, é isso. Não existe idade, não existe tamanho, não existe cor. É mente, só existe mente. E quanto mais você aguçar a tua mente, mais você vai ter coisa, mais vai aparecer coisa para você fazer. E isso é maravilhoso. O mundo se abre. É isso. Deixa se abrir e vai mesmo, vai em frente. Ou seja, a sua idade não é aquela que está no seu corpo, na sua mente, né? Exatamente, é o que está na minha mente. Verdade. Muito bem. Conversei aqui com nossa amiga Noêmia Aquino, atriz, escritora, palestrante e tantos outros trejeitos que ela tem aí. Uma mente realmente brilhante. É um prazer de ter aqui e eu espero contar com a sua vinda, o teu retorno, em outra ocasião. Pode vir. Marcelo, estou indo a São Miguel. Posso ir na sua rádio aí para a gente conversar sobre outros temas, falar sobre um outro livro que eu lancei, falar mais sobre os meus livros, meus trabalhos? Mas as portas estarão abertas. Estou muito agradecida, gente. O Marcelo é mais gracinha do que a gente pensa e do que escuta, tá? Ele é maravilhoso. Muito bem, obrigado. Muito obrigada, viu? Foram perguntas maravilhosas. Foi um papo bom, assim, agradável, gostoso. Quero agradecer muito e, com certeza, quando eu voltar por aqui, eu sei que você está de braços abertos. Eu programava assim 40 minutos, 50 minutos de bate-papo. Aí 1h13 já. Uau. Se continuasse aqui, pode vir um almoço. Sim. Podia preparar o almoço, ela ia almoçar aqui preparar, comigo. porque tem tanta coisa ainda para falar, mas Muito tudo bem. bem. A gente vai conversando e foi super, super bom. Beijo para todos vocês, tá? Tá aí, conversei com Noêmia Aquino, escritora, atriz, palestrante, uma pessoa, uma figura fenomenal, muito inteligente, tem a mesma energia que ela tinha quando era criancinha, pode ter certeza, viu? E está refeito aí o convite para voltar aqui novamente. Que Deus lhe abençoe no seu retorno. Manda um abraço, dá um abraço na Liduína por mim. Darei, pode ter certeza, darei. O Gringo também, teu irmão. No início, quando ela chegou aqui, ela começou a falar nos irmãos e eu meio que... Aí foi começando a aterrissou aí o pensamento. Depois dessa pandemia, a cuca não funciona mais como era antes, tá vendo? E dar um abraço neles por mim. Pode deixar. Meu amigo Gutenberg, tá com tantos anos que eu não vejo o Gutenberg. E aqui lá ele vem aqui, né? Ele vem aqui. Mas aí parece que vem e logo volta. Ele vem e logo volta. Muito bem. E os teus demais sobrinhos, que eu não me lembro aqui, tem o Lochai, tem a menina também. A Gildenápola. Os nomes diferentes. Os nomes diferentes. A gente brincava muito com os nomes. Mas são assim meninos maravilhosos. Hoje têm suas famílias, são formados. São incríveis. Ali o reduto ali da Liduína só nasceu fera. Pois é. Todos os três são muito inteligentes. Que orgulho, cara. São muito bons. O Gutenberg era o fera da sala. Não, o Gutenberg ele é um fenômeno. Sabia mais que os próprios professores. Né? Muito bom. Obrigado de coração. Obrigada. Deus abençoe sempre. E que seu retorno seja muito, muito feliz. Tá, o meu abraço aqui para os ouvintes, o meu abraço para você, Marcelo. Valeu, minha gente. Conversei aqui com Liduína. Perdão, Liduína não, gente. A irmã dela. A irmã da Liduína, Noêmia. Noêmia Aquino, escritora e atriz. Se Deus quiser aí, logo voltará aí a São Miguel e vai retornar aqui no estúdio da Ação Web Rádio.
com relação à música? Você tem preferência? Gosta Eu tenho. Não sei se você vai conseguir achar aí. Da Alice KM. Alice Caymmi, né? Alice Caymmi. Se não tiver aqui, eu vou buscar na internet. Tudo que for bem colorido, acho que é isso. Muito bem, vamos terminar esse nosso bate-papo com essa música linda, né? Sim. Noêmia Caymmi. Coloca. Tá, Alice KM. Alice Caymmi, né? Com K. Aí, quer ver? K-Y, Tá aqui. C-A-I. Isso. Alice Caymmi. Tudo que for. Vamos lá, qual o nome? Tudo que for bem. Alice Caymmi. Ali, ó, tudo que for leve. Isso. É o Google nosso de cada dia, Maravilha. Né? Aquela riqueza. Eu acho que essa música representa muito o que eu sou, viu? Muito Eu bem, me então. vejo muito bem nessa música. Vamos tocar aqui para o pessoal lhe conhecer através da música da Alice Caymmi, que é da família Sim. da Nani? É sobrinha do Dorival. Do Dorival, né? É dos Caymmi. Muito bem, gente. Agora 11h17, hora certinha. 11h17. Estamos quase no finalzinho do programa. Vou terminar aqui esse bate-papo com nossa amiga Noêmia com essa música linda aqui. Ela disse que fala muito dela. Tudo que for leve. Tudo que for leve. Já tem aquela gigazinha, né? Das músicas da Nani, Dorival. Alice Caymmi. Confere aí, ó. Eu volto já.